quais são as circunstâncias que favorecem você disseminar conhecimento dentro da sua empresa. Então, esses são os fatores que contribuem e os obstáculos para a aprendizagem. Vamos ver. Fatores que contribuem para a aprendizagem. Facilitar o uso de treinamento na situação de trabalho, desafiar as maneiras tradicionais de fazer as coisas, então propor reflexões, momentos de reinvenção, proporcionar feedback tanto em desempenho como em aprendizagem, isso também contribui para a aprendizagem. A cultura de aprendizagem, então superiores, líderes que estimulam o compartilhamento de visões, de experiências, isso é muito legal. As novas ideias e opiniões quando o sujeito se surpreende com novos pontos de vista, então ter abertura, aceitar as mudanças. E aí o que pode afetar esse processo de aprendizagem organizacional? Barreiras psicológicas e culturais, então quando a própria empresa não estimula, não tolera muito erro, aí você dificulta o aprendizado. Outra possibilidade, rotinas defensivas, práticas que buscam manter o papel que as pessoas já realizam nas organizações, essa resistência a mudanças, essa busca para se proteger de possíveis críticas, isso tudo afeta o processo de aprendizagem. Uma visão restrita à empresa, ou seja, desconsiderando os anseios, as preocupações do indivíduo, isso também é um obstáculo para a aprendizagem. Bloqueios na comunicação, quando as informações são muito centralizadas, são negadas, são inacessíveis, isso dificulta o aprendizado. E uma pressão muito grande para resultados, Então, um excesso de pressão também dificulta o desenvolvimento de conhecimento, porque aprender, gente, demora um pouquinho, Exige conhecimento, exige uma reflexão. Então, uma pressão excessiva por resultados também pode comprometer a aprendizagem organizacional. É isso que eu quero que você saiba sobre a parte mais geral, a aprendizagem de uma empresa. O que a gente vai começar a estudar agora? A gente vai olhar para o processo de aprendizagem de forma mais específica. Como é que o João aprende? Como é que a Maria aprende? Como é que você aprende? Então, esse momento. A gente vai estudar o chamado ciclo de Kolb, ou aprendizagem experiencial, a partir da experiência, aprendizagem experiencial. Beleza, o que diz o ciclo de Kolb, gente? O Kolb, ele é um autor bem prestigiado, É David Allen Kolb, ele é um professor norte-americano de Harvard, E ele desenvolveu alguns experimentos e chegou à conclusão que os adultos, as crianças é um pouquinho diferente, mas os adultos, eles aprendem por associação. Eles aprendem a partir da própria experiência e aí ele conjuga essa nova experiência com aqueles conhecimentos que ele já possui anteriormente de experiências passadas, reflete sobre isso e aí ele vai conseguir adquirir um novo conhecimento. Então, basicamente, a gente passa esse segundo Kolb por 4 momentos. Vem aqui comigo entender isso melhor. Primeiro, a gente vai ter uma experiência concreta, então a gente vai vivenciar uma coisa. Então, imagine o seguinte, imagine que o seu carro, teve o pneu furado. Então, você estava indo aí para o trabalho, por exemplo, e aí o pneu furou. Putz, e aí lascou, A partir dessa experiência, o que você está vendo? Você vai ter um aprendizado. Se você está naquele momento da idade, Você é jovem, acabou de sair de casa, Então deixou de morar com seus pais, por exemplo. Você vai vivenciar várias coisinhas desse tipo. Novas experiências, coisas que você, quando tinha um problema, era o papai e a mamãe que resolvia. E aí, meu amigo, agora é você que vai ter que resolver. Então imagine que você aí está numa cidade diferente, teve que mudar por causa de um concurso e aí está dirigindo seu carro e o pneu furou. Putz, aí o que você vai fazer? O fato é que você vai vivenciar uma experiência nova. E aí você vai, por exemplo, vai tentar trocar o pneu sozinho, se já tiver aprendido. Putz, nunca troquei um pneu na vida, não sei trocar um pneu. Vou ligar para a seguradora. Aí vai ter outra opção, ligar para um borracheiro, ligar para um amigo. Você vai fazer alguma coisa. O fato é que você vai ter essa primeira experiência com um novo problema, lidar com o pneu furado. E aí depois desse momento, depois dessa experiência, o que vai acontecer? Você vai fazer uma observação reflexiva, você vai refletir sobre a situação. Puxa, vamos imaginar que você ligou para o borracheiro, demorou, 3 horas para o borracheiro chegar lá, você chegou super atrasado no trabalho, o borracheiro cobrou uma grana, Aí você, beleza, não sabia como resolver, fiz dessa vez. E aí você vai começar a pensar, talvez seja bom começar a aprender a trocar pneu, para não depender de borracheiro, não ter que esperar tanto, não ter que pagar tão caro. Então você vai começar a refletir sobre a sua experiência.
Esse é o processo que o Kolbe chama de observação reflexiva. Vai avaliar como foi a sua experiência. E a partir disso, você vai tirar algumas experiências, vai tirar alguns modelos, vai construir alguma coisa. Você vai, por exemplo, chegar à conclusão de que, tenho que aprender a trocar um pneu de carro. Então, vou fazer um esforço. Então, toda vez que furar meu pneu, na próxima vez, vou estar pronto para trocar o pneu eu mesmo, não depender de ninguém. Então, esse processo de você construir uma solução, pensar numa forma de resolver essa futura experiência, essa situação que pode acontecer novamente, é o que o Kolbe chama de conceitualizar. É você realmente pensar, sair da situação que já ocorreu no passado e criar um conceito, um modelo mental de como você vai agir caso isso ocorra no futuro novamente. Beleza? É esse processo que eles chamam de conceituação abstrata ou conceitualizar. E aí, adivinhe só, quando você se deparar com a mesma situação, uma nova oportunidade, você vai testar, você vai aplicar se aquilo que você tinha idealizado vai ou não funcionar. Então, você vai fazer uma experimentação ativa. Então, imagine, você já tinha decidido isso, não, vou aprender a trocar pneu. Toda vez que próxima vez que furar o meu pneu, eu vou saber trocar. E aí você decidiu isso, aprendeu e tal. Aí passou 2, 3, 4, 10 meses e aí furou o pneu de novo. E aí sim, nesse momento você vai tentar fazer a experimentação ativa. Você vai testar na prática se você consegue ou não trocar o pneu. E aí vai avaliar, poxa, o que eu tinha pensado funcionou? Deu certo ou não deu certo? É esse processo que vai concluir aí o seu processo de aprendizado. Então, seriam essas 4 etapas, segundo o Kolbe. A gente faz, a partir de uma experiência concreta, a gente reflete sobre essa experiência, cria conceitos, modelos mentais de como agir disso, e aí depois experimenta essa ideia. Poxa, essa ideia vai mesmo funcionar na prática? E aí a gente completa o nosso ciclo de aprendizado por meio da experimentação ativa. Beleza, Marcelo, entendi que a gente percorre basicamente esses 4 passos para ter um processo consolidado de aprendizagem. E aí, o que o Kolbe percebeu? Galera, é o seguinte, todo adulto, ele passa mais ou menos por essas etapas, Só que as pessoas, elas aprendem de forma um pouco diferente. Tem pessoas que são muito boas em determinadas etapas do ciclo de aprendizagem e tem pessoas que são muito boas nas outras etapas. Então a gente tem estilos de aprendizagem diferentes, ou seja, formas de aprender diferentes. Embora todo mundo acabe seguindo o ciclo, a forma e a habilidade que eu lido com cada pedacinho do ciclo é diferente. E aí ele chega nos 4 estilos de aprendizagem. Nós temos o divergente, nós temos o assimilativo, nós temos o convergente e nós temos o acomodativo. Marcelo, como assim? Como assim? Gente, o divergente, ele está aqui no ciclo. Então, é uma pessoa que é muito boa em refletir sobre as experiências dela. Então, vou repetir. O divergente, ele é muito bom nessa partezinha aqui do ciclo. Então, ele tem uma experiência concreta, ele vivenciou alguma coisa e ele consegue o quê? Ele consegue refletir sobre isso. Ele consegue, nas próximas situações, o que eu posso fazer? Olha o que eu vivi aqui. Então, ele tem essa capacidade de ser bastante reflexivo. O assimilativo, por sua vez, ele pega essa reflexão e consegue construir boas soluções, bons modelos mentais. Ele, a partir de uma experiência, ele consegue tirar lições que vão ser úteis em outras circunstâncias, que talvez nem tenham muita relação. Ele pegou uma experiência aqui, um probleminha que ele teve, por exemplo, com o carro dele ali, uma solução, ele tirou ideias, insights que vão ser úteis para ele resolver um problema no trabalho, um problema com a esposa, um problema com o chefe, um problema com o filho. Então ele consegue tirar um conhecimento aí mais conceitual. O que é um conhecimento mais conceitual? Um conhecimento que é aplicável a mais circunstâncias, é um conhecimento mais abstrato. Então a gente chama esse tipo de indivíduo de um indivíduo assimilativo. Temos o indivíduo mais convergente. O indivíduo convergente ele é muito bom em o quê? Em testar. Ele pega aquela ideia, aquele modelo e ele gosta de experimentar.
né? Então esse é o convergente, ele pega um modelo, um conceito, e ele faz a experimentação ativa. Ele é muito bom nessa transição. E por fim nós temos o acomodativo, que esse aí basicamente não tem reflexão nenhuma, né? O acomodativo é teste na prática, ou seja, experiência concreta ou experiência ativa. O fato é que ele está sempre executando experimentos, ele está sempre aprendendo na prática, tá bom? Então eu quis que você tivesse a reflexão, entendesse o modelo, mas o que é cobrado é realmente a decorebazinha aqui, né? E aí, para te ajudar nessa parte mais decorativa, tabelinha, bonitinha, organizadinha, do jeito que a César Granville vai cobrar. Então capricha no print, porque temos 4 estilos de aprendizagem. Nós temos o divergente. O que é o divergente? Ele tem as habilidades preponderantes, né, as dominantes, a experiência concreta e a observação reflexiva, né? Então, aquela primeira partezinha do ciclo. Quais são as características de quem tem esse estilo de aprendizagem? Denomina a capacidade de imaginação, possui melhor desempenho em situações de gerações de ideias, pois tendem a ser mais emotivos e imaginativos. Então, ele consegue imaginar, ele consegue refletir muito sobre o que ele vivenciou. Esse é o estilo divergente. Aí nós temos o assimilador. O que faz o assimilador? Ele tem como habilidade predominante a conceituação abstrata e a observação reflexiva, são chamados muitos de teóricos. Ele possui um raciocínio intuitivo, com grande capacidade de criar modelos teóricos. Então ele consegue refletir muito bem sobre o que ele viveu e criar modelos mentais, modelos teóricos que vão ser úteis para muitas circunstâncias. Então é realmente um cara mais teórico, é o chamado assimilador. Aí temos os convergentes. O convergente ele já tem um viés mais prático, né? Ele é mais pragmático. Ele gosta de pegar aquele conceito, aquela conceituação abstrata e ir para a prática, né? Eu quero testar isso para ver se funciona ou não. Então ele dispõe de um raciocínio hipotético-dedutivo. Por que hipotético-dedutivo? Porque ele pega uma hipótese, um conceito, e aí quer testar se ele funciona o quê? Para resolver problemas de verdade. Então ele tem essa abordagem mais pragmática. E o acomodador é o vida louca, né? É aquele cara ativo que ele só quer ir para a execução. Ele domina a experiência concreta e a experiência ativa, né? Então visa a execução dos experimentos e planos, é flexível e adapta imediatamente às circunstâncias distintas. Então ele está sempre executando, ele não cria muito modelo, ele não testa hipóteses, ele está ali na execução. Não gosto de refletir muito não, quero executar. Essa é a ideia do acomodador, né? Gente, vamos ver como isso foi cobrado? Olha essa questão aqui do César Granville. César Granville BB escriturário 2021. Um atendente comercial de um banco privilegia 2 tipos de habilidades para a realização de seu trabalho: a observação refletida e a conceituação abstrata. Gente, ele reflete e ele conceitua, né? Então ele está aqui nessa partezinha aqui do ciclo. Lembra? Nós temos aqui a experiência concreta, aí nós temos a reflexão sobre essa experiência. E aí depois o que a gente vai fazer? A gente faz os conceitos. Ele está justamente nessa partezinha aqui, ó. Assim sendo, ele gosta de criar modelos teóricos, raciocina por indução, se interessa pelas ideias e conceitos abstratos, gosta que suas teorias sejam bem fundamentadas e verídicas e procura diversas explicações para um evento que observa. Com base nessas características, verifica-se que o atendente do banco privilegia um estilo de aprendizagem. Gente, ele está aqui, ó, nessa partezinha. Então, ele é o quê? Ele é um assimilador, né? Ele trabalha muito bem a assimilação. Vou voltar aqui para você ver, Ó, tá aqui, ele passa da reflexão para a conceituação abstrata. Então ele tem um estilo de aprendizagem mais assimilativo. Ele trabalha com a assimilação, gabarito B de bola. E aí, você está gostando da aula? Eu espero que sim. Essa aula faz parte da formação Faixa Preta em Vendas do concurso do Banco do Brasil. Esse concurso agora de 2022 e 2023. Na formação, eu costumo dizer que a gente tem um caminho mais rápido, o caminho mais fácil para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil. Por quê? Porque na formação eu estruturei o passo a passo que eu segui como concurseiro, né? Esses 10 anos que eu acumulei como concurseiro, coletando várias aprovações para auditor, para analista judiciário, para administrador, enfim, várias aprovações. O que eu percebi? Que a forma mais fácil de você ser aprovado é, primeiro, estudando a teoria. Você tem que saber a base teórica dos assuntos. Só que essa teoria ela tem que ser bem objetiva, bem de acordo com o seu edital. Não dá para você ficar viajando muito na maionese.
Então, aulas teóricas objetivas com a prática de questão, que é justamente o que a gente está fazendo hoje, né? Então, as aulas teóricas com questões, só que não basta você ficar só na teoria, você também tem que intensificar a prática de questões. Então, lá na formação, além das aulas teóricas com as questões, nós temos o quê? Nós temos o simulado, porque no simulado você vai se testar. Será que eu estou conseguindo absorver o conteúdo mesmo? Será que eu consigo lembrar o que eu estudei lá no começo? Então, o simulado vai ser esse ponto, esse momento, esse instrumento que a gente utiliza para saber o que está ficando daquilo que eu estudei. Beleza, o simulado é importante, mas você também tem que fazer o quê? A revisão, né? Revisitar aquilo que você estudou. E na formação, que a gente pensou? Eu lembrei da minha trajetória como concurseiro. Como é que eu gostava de revisar o conteúdo? Eu gostava de consolidar o conteúdo em mapas mentais, né? Os mapas mentais são um conjunto de ideias reunidas de uma forma bastante prática. Então você bota ali no mapa bem bonitão as informações centrais ali daquele assunto e aí rapidamente você consegue relembrar. Eu estudei isso, é verdade, é assim, assim. Então o mapa mental ele ajuda muito na revisão e foi por isso que a gente definiu. Na formação a gente vai ter mapas mentais bem caprichados, né? Feitas aí por uma design, eu faço todo o conteúdo e ela deixa bonitão, né? Então é o melhor para te ajudar na revisão. Aí eu pensei, poxa, no conteúdo lá do Banco do Brasil tem legislação, né? E é um saco estudar legislação, né? Ficar ali, lei por lei, artigo por artigo é maçante. Como é que a gente pode fazer esse estudo de legislação se tornar mais atraente? Aí eu pensei, era o que eu fazia. Eu utilizava flashcards, né? Os flashcards, eles tornam o estudo da legislação mais interessante porque é como se você estivesse fazendo várias pequenas questões o tempo todo sobre os principais artigos daquela resolução ou daquela lei. E eu falei, então na formação a gente vai utilizar principalmente flashcards. Vamos ter aula, sim, da legislação, mas vamos utilizar os flashcards para os alunos intensificarem, porque foi assim que eu aprendi, então eu tenho certeza que eles vão aprender melhor dessa forma. Em resumo, a formação é o caminho mais rápido, é o caminho mais estruturado para você ser aprovado no Banco do Brasil e eu espero te ver lá, tá bom? Agora deixa de conversa, vamos voltar para a aula que eu já estou te esperando.